Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vandarlin, sou professor de matemática do 6º ano aqui da Escola Municipal de Barra Azul. Hoje nós vamos dar início a um conteúdo super interessante chamado Sistema de Numeração Romano. Os símbolos usados pela civilização romana antiga para representar os números são utilizados ainda hoje, por exemplo, na indicação de séculos, em nomes de ruas, em alguns relógios analógicos e na enumeração de capítulos de livros ou textos de legislação. Então, vocês percebem que mesmo sendo um sistema de numeração criado na antiguidade para auxiliar o homem no processo de contagem, ele é utilizado até hoje em dia e é bem útil, tá bom, no nosso dia a dia. O sistema de numeração romano, ele é representado por 7 símbolos, tá bom? Então, vejam só, o primeiro símbolo é o I, e ele tem um valor numérico 1, tá certo? O segundo símbolo é o V, que tem valor numérico 5. O terceiro símbolo é o X, que vale 10. O quarto símbolo é o L, e ele vale 50. O quinto símbolo é o C, que vale 100, tá bom? O sexto símbolo é a letra D, que vale 500. E o sétimo e último símbolo é a letra M, que vale 1000. Tá bom? Então, o sistema de numeração romano é formado por esses 7 símbolos: I, V, X, L, C, D e M, tá bom? Então, vamos ver agora algumas regrinhas que são importantes para que a gente possa representar os números utilizando esse sistema de numeração. Então, vejam só, a primeira regra diz o seguinte: os símbolos I, X, C e M, eles podem ser repetidos até 3 vezes, tá bom? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, podem ser repetidos até 3 vezes, tá bom? E esses valores são adicionados. A segunda regra diz o seguinte: os símbolos V, L e D, eles não podem se repetir. Não podem se repetir. Então, vejam só, a primeira regra diz que os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes e que os símbolos V, L e D não podem se repetir. Vejamos agora alguns exemplos relacionados a essa primeira regra, tá certo? Então, aqui a gente tem a tabelinha para lembrar dos valores numéricos desses símbolos do sistema de numeração romano. Então, ele diz o seguinte: vamos fazer relacionado agora esse exemplo à primeira regrinha. Ele diz que o símbolo I pode ser repetido até 3 vezes. Então, se eu tenho um I, ele representa o número 1. 2 Is representa o número 2. E 3 Is representa o número 3, tá certo? Então, eu consegui representar o número 1, 2 e 3, tá certo? A segunda letrinha da primeira regra é a letra X. Vejamos os exemplos. Ele diz que X, só um instantinho, aqui. X vale 10. Então, 2x vai valer quanto? 20, porque se um x vale 10, 2x vai valer 20. E 3x valerá 30, tá certo? Então, x vale 10, 2x vale 20 e 3x vai valer 30. Vamos seguir. Agora nós vamos pegar a letrinha C, tá bom? A gente tá pegando essas letrinhas porque eles dizem que a primeira regrinha diz o quê? Que o símbolo I, X,
C e M podem ser repetidos até 3 vezes. Então, nós estamos vendo que números essas repetições representam no nosso sistema de numeração que utilizamos no dia a dia, tá certo? Então, vejam só, ele diz que o C equivale a 100, 2 6 equivale a quanto? A 200, e 3 6 equivale a 300, tá bom? Então, 100 é um C, 200, 2 6 e 300, 3 6. Agora vamos utilizar a letrinha M. Ele diz que M é igual a quanto? A 1000. E se eu colocar 2 M's, que número eu vou representar? 2000. Se eu colocar 3 M's, só um instante, espera aí que deu erro. Aqui, ó. 3 M's representa 3000. Então, nesses exemplos aqui, ó, nós conseguimos mostrar as repetições que a primeira regra diz e quais números eles representam no nosso sistema de numeração que utilizamos no dia a dia, tá bom? Outra regrinha bastante importante é a seguinte. Ele diz assim: é importante saber que um símbolo de menor valor colocado à esquerda de um símbolo de maior valor corresponde a uma subtração. Aí vocês vão me perguntar, como assim, professor? Vejam só, nós vimos como representar os números 1, 2 e 3. Mas se eu perguntasse a vocês, como é que a gente pode representar o número 4? Só um instante, deixa eu ajeitar aqui. O número 4 no sistema de numeração romano. É importante lembrar que 4 é a mesma coisa que 5 menos 1, tá bom? Então, ele diz que quando a gente quer representar o número 4, a gente vai pegar primeiro o símbolo que representa o número 1, que é o I, e depois a gente coloca o símbolo que representa o número 5, que é o V. Então, dessa forma, colocando o I à esquerda do V, ou seja, coloca o I antes do V, a gente vai estar representando essa subtração que representa o número 4, tá certo? Da mesma forma, se eu quisesse representar o número 9. Como é que eu posso representar o número 9, professor? A gente sabe que 9 representa também a mesma coisa que a gente fazer 10 menos 1. Então, a gente vai pegar primeiro o símbolo que representa o 1 no sistema de numeração romano, que é o I, tá bom? E depois pegar o símbolo que representa o 10, que é o X. Então, IX representa o número 9. Se eu quiser representar o número 40, o número 40 é a mesma coisa que 50 menos 10. Então, primeiro eu vou pegar o símbolo do número 10, que é o X, e colocar antes do símbolo do 50, que é a letrinha L, tá bom? Se eu quiser representar o número 90, a gente sabe que 90 é a mesma coisa que 100 menos 10. Então, eu vou pegar primeiro o símbolo do 10, que é menor, tá bom? Então, o símbolo do 10 é X. E qual o símbolo que representa o 100 no sistema de numeração romano? É a letra C, tá bom? Então, fica XC. Dessa forma, eu represento o número 90. Se eu quisesse representar o número 400, que é a mesma coisa que 500 menos 100. Então, eu pego primeiro o símbolo que representa o 100, que é de menor valor, que é a letra C. E depois eu pego o símbolo que representa o 500, que é o maior valor, D. Então, CD representa 400. Se eu quisesse representar 900, que é a mesma coisa que 1000 menos 100, primeiro eu pego o símbolo do 100, que é menor que 1000, que é o C, e depois eu coloco o símbolo que representa o 1000, que é o M.
Então, dessas formas, quando eu quero representar um número que não está dentro das repetições, a gente pega o símbolo de menor valor e coloca à esquerda, tá bom? E depois coloca o símbolo de maior valor, tá bom? Agora, quando há símbolos de menor valor à direita, ou seja, depois do número, nós vamos representar uma soma. Esses números serão adicionados. Por exemplo, se eu quisesse representar o número 6, a gente sabe que 6 é a mesma coisa que 5 mais 1. Então, primeiro eu coloco o símbolo do 5, que é o V, e depois o símbolo do 1, que é o I. Então, dessa forma eu represento o número 6 em algarismos romanos. Se eu quisesse representar o número 15, a gente sabe que aqui é 10 mais 5. Então, eu pego primeiro o símbolo do 10 e depois o símbolo do 5. Tá bom? Se fosse o número 37, então eu poderia fazer da seguinte forma. Eu sei que 30 é a repetição de 10 3 vezes. Então, é 10 mais 10 mais 10. O 7 a gente pode decompor da seguinte forma. 5 mais 2. Então, para representar 37 no sistema de numeração romana, eu posso fazer x, x, x. O 5 é o V e o 2 é 2 Is. Tá bom? É dessa forma que eu represento o número 37. Se eu quisesse representar o número 254, como é que eu posso fazer? Eu sei que 200 é a repetição de 100 mais 100. Eu posso decompor esse 54 na seguinte forma. 50 mais 4. Então, qual o símbolo que representa o número 100? É a letra C. Então, eu coloco C, C, L, tá bom? C representa 200, o L representa o 50 e o 4 é IV, tá bom? Agora, nós vamos representar as dezenas utilizando os símbolos dos algarismos romanos. Então, para representar o número 10, a gente sabe que 10 é representado pelo símbolo X. Se eu quiser representar o 20, é a mesma coisa que 10 mais 10, ou seja, 2x. O 30 é 10 somado 3 vezes, que é igual a 3x, tá bom? Se eu quiser representar o 40, professor, como é que eu faço? Então, eu vou pegar o símbolo que representa o 50, tá bom? E vou colocar depois do símbolo que representa o número 10. Como assim? A gente sabe que 40 é a mesma coisa que 50 menos 10. Então, primeiro eu vou pegar o símbolo do número 10, que é menor que o 50, e colocar X. E agora eu coloco o símbolo do 50, que é a letrinha C. Ou melhor, L. Tá bom? Então, eu vou pegar 50 menos 10, que vai dar 40, é a mesma coisa que XL. O número 50, a gente viu lá na tabelinha, é representado pela letra L, tá bom? E se eu quiser representar o número 60, como é que eu faço? 60 é a mesma coisa que 50 mais 10. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o L, que representa o 50, e colocar o X, que representa o 10 depois, tá bom? Porque aqui a gente está representando uma soma. Vocês percebem que XL e LX representam números diferentes? E vale lembrar também que esse é um sistema de numeração posicional, onde as ordens dos símbolos faz diferença na representação dos números, tá bom? Para representar o número 70, é 50 mais 10 mais 10.
Então, o 50 é L, tá bom? O 10 é X e o outro 10 é X. Então, 50 mais 10 é 60, mais 10 é 70. Então, eu coloco LXX. Para representar o número 80. O número 80 é a mesma coisa que a gente fazer 50 mais 10 mais 10 mais 10. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o L e agora eu vou pegar o X e repetir 3 vezes. X, X, X. Dessa forma, eu represento o número 80. Para representar o número 90, eu preciso pegar o símbolo do número 100, tá bom? E subtrair do símbolo do número 10. Porque a gente sabe que 100 menos 10 é a mesma coisa que 90. 90 pode ser representado dessa forma. Então, eu vou pegar primeiro o símbolo do 10, que é X, e depois o símbolo do 100, que é C. XC. Então, dessa forma aqui, nós conseguimos representar as dezenas utilizando os símbolos dos algarismos romanos, tá bom? Nós também podemos representar as centenas utilizando os símbolos dos algarismos romanos, tá bom? A gente sabe que lá pelaquela tabelinha que a gente construiu no início, o número 100 é representado pela letra C, tá bom? Se eu quiser representar o número 200, a gente pode representar 200 como uma soma de 100 mais 100. Então, se 200 é representado por uma soma de 100 mais 100, então a gente coloca CC, tá bom? O número 300 pode ser representado por uma soma do 100 3 vezes. Então, podemos representar o número 300 com C, 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 tá bom? Essa parte das repetições nós já vimos lá naqueles exemplos que fala que os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes. Se eu quiser representar o número 400, nós sabemos que 400 é a mesma coisa que 500 menos 100. Então, eu pego primeiro o símbolo que representa o 100, que é de menor valor que o 500, que é representado pela letra C. E depois eu pego o símbolo do 500 e coloco depois. Qual é o símbolo que representa o número 500 no sistema de algarismo romano? A letrinha D. Então, fica CD. O número 500 é representado pela letra D. O 600 é a mesma coisa que 500 mais 100. Então, se eu estou representando a soma, primeiro eu coloco o símbolo do 500, que é D, e depois eu coloco o símbolo do 100, que é o C. Da mesma forma, é o 700. É 500 mais 100 mais 100. Então, eu coloco o símbolo do 500 primeiro e depois o C e o C para representar 700. E o 800? A gente sabe que o 800 pode ser representado do 500 somado com 100 3 vezes. Mas vamos fazer isso de cabeça? Então, vai ser D, C, C, C. Tá bom? Dessa forma, nós representamos o 800. E o 900? Sabemos que o 900 também pode ser representado como 1000 menos 100. Então, a gente pega primeiro o símbolo do 100, que é a letra C, e depois o símbolo do 1000, que é a letra M. Tá certo? Dando continuidade, vocês poderiam até me perguntar assim, professor, como é que eu posso fazer para registrar números a partir de 4.000? Porque a gente viu que para representar, vejam só, para representar o número 3.000, a gente pode repetir o M 3 vezes, não é isso? E se eu quiser representar o número 4.000, como é que eu faço? Vejam só, para a gente registrar ou representar o número 4.000, a gente vai utilizar o símbolo que representa o número 4, normalmente,
tá bom? Então, como é que a gente representa o número 4? É o I... Só um instante. Para representar o número 4, a gente usa o IV. Quando eu quero representar o número 4.000, eu coloco um traço em cima desse conjunto de símbolos, tá bom? Se eu quisesse representar o número 5.000, então 5.000 a gente ia fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 5.000. A gente coloca o símbolo do 5, que é o V, e um tracinho em cima. 5.000, tá? Se eu quisesse representar 7.500, 7.500. Então, para representar o número 7, a gente usa V e 2 Is. A gente colocaria o V, 2 Is e um traço em cima desse conjunto. E qual é o símbolo que representa o número 500? A letra D, tá bom? 7.500, certo? Se eu quisesse representar os números dos milhões, por exemplo, se eu quisesse representar 2 milhões, o que é que a gente pode fazer? A gente vai pegar o símbolo que representa o 2, que é 2 Is, e colocar 2 tracinhos em cima. Dessa forma eu represento 2 milhões. Se eu quisesse representar 5 milhões, eu pego o símbolo do 5, que é a letra V, e coloco 2 tracinhos em cima, tá bom? Agora, nós vamos representar alguns algarismos na forma do sistema de numeração romano. Como é que a gente pode representar o número 995? Eu coloquei a tabelinha aqui para facilitar o nosso processo de resolução desses exemplos. A gente pode decompor esse número da seguinte forma, ó. 900 mais 90 mais 5, certo? O 900, a gente sabe que é a mesma coisa que 1.000 menos 100. Então, se é a mesma coisa que 1.000 menos 100, então eu posso representar 900 como CM. O 90, a gente pode colocar XC. E o 5, a letra V, 995, tá bom? Para representar o número 2008, então a gente sabe que aqui é a mesma coisa que 1.000 mais 1.000 mais 8. Então é M e o 8 é o 5 e a repetição de 3 Is, tá bom? Se eu quiser representar o número 344, então, para representar o número 300, eu posso repetir a letra C 3 vezes. C, C, C. O 40 a gente representa como XL. E o número 4, IV. 344. Se eu quiser representar o número 9, é só eu fazer IX, tá bom? Agora, nós vamos escrever os números que estão em algarismo romano nos números que utilizamos no dia a dia. No primeiro exemplo diz assim, ó, CM. A gente sabe que CM é a mesma coisa que quando um símbolo de menor valor vier antes do símbolo de maior valor, a gente vai fazer uma subtração. A gente sabe que o M vale 1.000 e que o C vale 100. Então, quer dizer que esse número CM representa o 900. XC. X representa um número maior ou menor que o C? Menor, né? Então, o C representa 100 e o X representa 10. Por que uma subtração, professor? Porque ele veio antes do C, tá bom? Quando o símbolo de menor valor vier antes que o símbolo de maior valor, a gente faz uma subtração, que é igual ao número 90. Vamos seguir. O símbolo X representa 10. E V é a mesma coisa que
Quando o símbolo de menor valor vem antes do símbolo do maior valor, a gente faz o quê? 5, que representa o V, menos 1, que é igual a 4. O I repetido 3 vezes, a gente sabe que o I vale 1, tá bom? Então, vai ser igual ao número 3. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem tirar pelo WhatsApp. Eu também vou enviar uma atividade via WhatsApp para vocês. Essa aula vai ser postada hoje, quarta-feira. E a próxima aula vai ser na sexta-feira, tá bom? Porque a gente passou 2 semaninhas sem ter aula. Então, para repor, a gente vai ter que ter 2 aulas essa semana e 2 aulas na semana que vem, tá bom? Eu agradeço a atenção